Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Veja SA. Eu sou o Diego Jimenez e eu recebo todas as semanas aqui no programa um presidente de uma grande empresa do país para entender os mais diferentes desafios dos diferentes setores da economia brasileira. O Veja SA está no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã. E o meu convidado desta edição é Ricardo Muti, que é o CEO da Cisco Brasil. Ricardo, seja muito bem-vindo ao VGC, é um grande prazer para a gente te receber aqui no programa. Imagina, o prazer é meu, uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Um meio de comunicação tão rico. Muito obrigado. Prazer é nosso, Ricardo. Eu começo o programa sempre falando um pouco sobre a trajetória profissional do nosso convidado, para o telespectador entender com quem estamos falando, aqueles que não conhecem, é claro. Pregando aqui o seu currículo, a gente observa uma passagem importante por empresas como IBM, Oracle, também a gente tem você no cargo de CEO da Cisco desde 2021. Queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, pessoal, também um pouco da Cisco, para a gente partir aí sim para as perguntas mais específicas, por favor. Muito obrigado. Bom, sendo muito breve aqui, eu sou um paulistano, nasci em São Paulo, capital. Fui criado no bairro famoso da cidade de São Paulo, chamado de Jaçanã, eternizado pelo Trem das Onze ali, naquela música famosíssima por todos aqui conhecido, né? Eu vim de uma família de um professor, uma professora, na verdade, né? Da rede pública de São Paulo e de um tintureiro, que é meu pai. Ambos vivos, inclusive, para minha alegria, a alegria dos meus irmãos. Mas tive minha formação inicial em escola pública, sou filho de uma ETE, né, Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza, inclusive hoje uma das grandes academias da Cisco, na formação de profissionais. Posteriormente fiz faculdade de desenvolvimento na área de tecnologia, na área de sistemas, e tive a oportunidade aí de seguir na minha carreira acadêmica mais na parte de gestão de pessoas, gestão corporativa, enfim, caminhando aí nessa visão mais de liderança. Comecei a minha carreira profissional na antiga Olivetti, a empresa italiana que existia no Brasil, já não existe faz alguns anos. Tenho aí, então, 30 anos de carreira dentro da área de tecnologia, trabalhando em várias indústrias. Comecei com uma área mais técnica, posteriormente migrei para uma área de desenvolvimento de projetos, área comercial. Enfim, trabalhei, como eu já comentei aqui, por vários segmentos, várias indústrias, retail, mercado financeiro, segurador, muitos anos de dedicação ao setor público, indústria farmacêutica, educação, saúde. Então, isso estabeleceu parte da minha base de conhecimento em vários segmentos. Comento muito da questão do setor público, porque na IBM, ali na Oracle, que você mesmo comentou, basicamente minha vida foi ali do setor público, e para mim isso tem uma magia muito grande, porque eu digo que quem trabalha no setor público tem uma base de conhecimento muito profunda em várias indústrias, ainda mais no Brasil, que tem uma base de segmentação muito forte no setor público, e um país hoje que a gente sabe bem que 80% da saúde pública é provido pelo Estado, ou seja, é público, 80% das nossas crianças se formam em escolas públicas, ou seja, grande parte da educação desse país está na educação pública. Eu sou filho dessa escola pública. Então, fui ali me desenvolvendo ao longo da minha carreira, passando por cargos de gestão, depois diretorias de segmentos, até vir a Cisco. Entrei na Cisco como diretor de setor público, posteriormente passando ali para a parte de segmentos de empresas enterprise, as grandes empresas, até 2021, depois de um processo, eu diria talvez super desafiador para mim na época, no momento pandêmico, né? Assumi aí o primeiro privilégio e a honra também de assumir a posição da liderança da Cisco Brasil, e tinha se tornado vaga após a ascensão do antigo presidente para a América Latina. Cisco que atua no segmento de inteligência artificial, 5G, cibersegurança, Wi-Fi, dentre outros. Vamos passar por essas partes. Quero começar falando sobre inteligência artificial. A gente viu no começo desse ano, no ano passado, uma explosão nas ações da NVIDIA, empresa que desenvolve mecanismos de inteligência artificial nos Estados Unidos. As ações
foram dobrando, 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 dobrando. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, diante de tanta valorização nas ações. O que falta para o Brasil, para as empresas brasileiras também começarem a surfar nessa onda, nessa tendência que cresce cada dia mais? Excelente pergunta. Aqui acho que cabe um pouquinho de pontuação, né? Quão interessante essa história da NVIDIA, né? Porque é uma empresa que nasceu basicamente ali dentro do mundo de games, né? Então criavam dispositivos, né? Ou seja, chips, processadores específicos de aceleração de vídeo. Começaram nisso, cresceram nisso e depois chegou-se uma visão de utilização dessa tecnologia também para a parte de tratamento de inteligência artificial pela capacidade específica que aquele tipo de processamento tem, ou processador tem, para esse tipo de demanda. Então, uma história muito bacana e, de fato, agora você vê uma empresa dessa como a grande empresa do mundo. E importante citar também que nós recentemente assinamos um acordo, a Cisco assinou um acordo com a NVIDIA de co-desenvolvimento de soluções nessa parte de infraestrutura para a parte de inteligência artificial. Mas voltando aqui ao cerne da tua pergunta, a Cisco realizou agora, recentemente, também um estudo no Brasil de quando as empresas estão proficientes ou preparadas para a implementação de inteligência artificial. O resultado dessa pesquisa traz uma realidade muito interessante, talvez o desafio que você coloca aqui. 84% das empresas consultadas, de vários segmentos, diga-se de passagem, entendem que é vital que elas entrem e estejam nesse jogo de inteligência artificial. Porém, 12% somente dessas empresas se sentem de fato preparadas para que estejam ali utilizando e gozando de todo o benefício que a inteligência artificial pode aportar ao seu negócio. Isso é um ponto muito interessante. Quando a gente começou aqui a falar, o mundo começou a falar de inteligência artificial, e aí você teve ali a grande explosão do ChatGPT, com a parte do OpenAI para desenvolvimento de soluções de utilização de tecnologias de inteligência artificial, aquilo ali ainda era muito incipiente ou então muito bem controlado, né? Tecnologias que vieram, então trazem valor, mas muito controlado. A partir do momento que você começa a extrapolar isso para um uso corporativo ou um uso em massa, é onde a gente começa a perceber o grande desafio dos nossos clientes. Por vários cenários e vários motivos. Primeiro, fazer toda uma parte de gestão e automação de uma infraestrutura de inteligência artificial não é algo trivial e simples. Uma coisa é você tratar isso num silo muito pequeno, outra coisa é você aportar inteligência artificial nos seus sistemas e nas suas plataformas de forma robusta, de forma que você possa, de fato, utilizar isso e ter uma automação disso com eficiência. O outro ponto que eu acredito e a gente escuta nessa entrevista, nessa pesquisa, perdão, é que muitos clientes têm uma preocupação, sim, latente na questão de segurança. E veja, aqui a questão da segurança não está relacionada somente ou unicamente ou exclusivamente às questões relacionadas à invasão, ataques ou hackers, mas num outro viés. Primeiro, a extrapolação, a externalização das informações que ora possam ser confidenciais ou estratégicas para uma companhia, ou até mesmo uma questão relacionada ao ponto de ética e moral em cima dessas plataformas. Então, acho que é neste contexto que a gente vê hoje uma evolução, sim, da utilização de inteligência artificial, um crescimento muito grande na utilização dessas tecnologias, mas ainda com paradigma de como fazer a gestão, automação e aplicação de segurança em cima dessas novas tecnologias para as suas aplicações. Vou tentar passar mais rapidamente por esse tema. Uma última questão sobre a inteligência artificial. O temor de uma parte da sociedade é que a inteligência artificial elimine alguns postos de trabalho. Eu quero saber se você concorda com esse tipo de afirmação, Ricardo, e também, por outro lado, se a inteligência artificial pode criar outras oportunidades de emprego, se o Brasil está preparado para produzir mão de obra nesse segmento. É uma ótima pergunta. Aqui cabe ressaltar que a explosão de novas tecnologias e o crescimento exponencial de novas tecnologias, em especial após o momento pandêmico, é algo talvez nunca visto antes pela nossa sociedade. As novas tecnologias têm propósitos de, obviamente, trazer melhoria ou eficiência, otimização em processos. Então, se a gente voltar a décadas atrás, novas tecnologias foram lançadas e deixaram para trás
outras, né? Desde, por exemplo, da criação do automóvel. Então, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma questão de uma nova tecnologia, ela vai sim, talvez deixar ou eliminar um trabalho manual que era feito anteriormente para algo mais automatizado, mais inteligente. Mas, por um outro lado, quando a gente olha essas novas tecnologias, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de engajamento e talvez capacitação de novos profissionais vão ser necessárias para que a gente consiga seguir. Eu acho, quando a gente olha, por exemplo, dentro do mundo de aplicações, quando a gente olha vários segmentos, a quantidade de informação, a quantidade de dados que existem hoje é tão grande, mas tão grande, que é humanamente possível você fazer a gestão de tudo isso. Quando a gente olha, por exemplo, aqui as nossas plataformas de colaboração, cibersegurança, redes, observabilidade, porque o Cisco hoje é líder global, né, nesses 4 vetores. Se a gente não tivesse aportado tecnologias de inteligência artificial nas nossas plataformas, de forma que a gente pudesse gestionar essa massa de dados tão robusta, seria humanamente impossível a gente fazer toda a parte de gestão e eficiência, aplicação de gestão e eficiência em cima das nossas plataformas. E falando do ponto de vista de capacitação que você colocou aqui, nós temos um programa, e é o programa mais longevo da Cisco na parte de responsabilidade social, que é o Networking Academy. Cada vez mais a gente vem transformando o Networking Academy, aportando dentro dele novas soluções, tecnologias e bases de conhecimento. No Brasil, por exemplo, a gente tem aqui a honra e a felicidade de dizer que a gente tem mais de 700 mil pessoas já formadas pelo programa. Então, hoje ele não é só mais um programa de educação, mas um programa de empregabilidade. Então, da mesma forma que a gente tem um pouco de escassez, muita escassez no mundo ainda em relação à inteligência artificial, no Brasil acontece a mesma coisa. Então, acredito que parte da iniciativa privada tem que também olhar esse cenário e ser responsável também por esse cenário de formação e criação dessa capacidade intelectual para que a gente possa suprir, de fato, as demandas dos novos empregos que a gente conhece hoje e talvez os empregos que a gente ainda não conhece vão surgir no futuro. Ricardo, outro assunto, a expansão e a utilização do 5G no Brasil surpreende e dá exemplo ao resto do mundo ou ela ainda deixa a desejar na sua percepção nesses últimos anos? Eu vou dizer para você aqui que, em relação à sua pergunta, eu acho que o Brasil fez um movimento interessante na aplicação do 5G. O primeiro deles, a forma com que foi feito o leilão do 5G no Brasil, que foi uma forma de um leilão não arrecadatório, né? Ou seja, você compra a frequência, mas você tem que voltar com aquela frequência, não pagando por ela, comprando aquela frequência, mas voltando aquele investimento na melhoria da infraestrutura do país como um todo. Então, não só o 5G, mas o 4G em especial de cobertura. Eu acredito que o país hoje, o Brasil, olhando da percepção de Américas, nós estamos muito bem, né? Eu vejo uma evolução grande, um crescimento grande. Você vê um aporte muito grande aí na utilização da tecnologia 5G, algumas adaptações, ainda não 100% standalone 5G, né? Uma discussão grande tem sobre esse tema, né? Que é um 5G, ainda uma modernização do 4 para o 5, e aí o 5G standalone agora, de fato, crescendo. Mas eu acho que o Brasil, sim, tem colocado um investimento forte em cima disso, tem uma questão contratual, né? Como foi colocado a liberação do espectro, há um crescimento muito forte nisso. E eu acho que o país está bem nessa evolução comparado com o restante do mundo. A gente evolui bem nessa questão de novas soluções sendo colocadas para o 5G. É importante citar, né, do ponto de vista de capacidade intelectual local. A Cisco também é parceira hoje do Inatel, junto com a RNP. Nós apoiamos um projeto, que foi o projeto de criação do 5G aí na Box. Fomos patrocinadores desse projeto, junto ao Ministério de Telecomunicações, naquela época também Ministério de Ciência e Tecnologia, para a criação desse rádio 5G, que não tem nada a ver com uma IP, né, ou seja, a propriedade intelectual da Cisco, mas sim do governo. Mas o foco da Cisco ali foi justamente esse. Ok, já que a tecnologia chegou, como é que a gente cria e forma profissionais no Brasil com base em conhecimento em 5G? E o resultado disso já tem um MVP, criação já em funcionamento de um rádio 5G,
que funciona em long range, que a gente chama, que seja mais para ambientes rurais, a pleno vapor. Aí foi feito até uns novos acordos agora com a própria RNP e Inatel para justamente comercialização desse novo produto. Agora, um ponto importante, a gente quando fala de 5G, eu gosto muito de ressaltar também uma questão de uma tecnologia complementar, que é o Wi-Fi. O Wi-Fi tem evoluído de uma forma estrondosa. Hoje, quando a gente olha essa tecnologia, a gente fala hoje do Wi-Fi 6E, e que estaria ali o Wi-Fi 6E para o 5G, na comunicação celular, e já falamos aí hoje em dia da parte do 7. Então, há uma interligação natural das duas tecnologias, então, um suportando um momento mais para dentro de casa, ou seja, para dentro dos edifícios, né, que a gente chama de indoor, e o 5G mais para a parte de outdoor, caminhando muito bem. Em que pese, ainda, eu acho que quando a gente fala muito do ponto de vista das operadoras, talvez a grande percepção deles ali, que a gente escuta muito de conversas, de relacionamento, houve um grande investimento, um investimento pesado nessas novas tecnologias, porque não é só uma questão de rádio, mas na hora que você traz esse volume de dados maior, acessando a partir da ponta, você tem que mexer nessa infraestrutura inteira de backbone por detrás disso. E do ponto de vista prático, a remuneração, pelo que a gente escuta, não tem sido tão interessante para eles nesse ponto de vista de negócios. Então, ainda eu acho que tem uma evolução do ponto de vista do 5G, não no acesso do B2C, que é o que a gente tem aqui da relação humana, mas uma evolução muito grande que ainda vai evoluir e casos de uso a serem criados mais para a parte do B2B, ou seja, IoT e novas tecnologias que vão ser agregadas em cima do 5G. Ricardo, a Cisco tem um projeto de Wi-Fi para atender até 45 mil pessoas simultaneamente na Arena MRV do Atlético Mineiro, em Minas Gerais. Tá aí um dos grandes problemas crônicos dos grandes estádios, grandes eventos, a conectividade. Falo por experiência própria, hoje em dia é muito difícil você quer mandar uma mensagem por WhatsApp nesses estádios, em shows, grandes partidas de futebol, por causa do número de pessoas em volta. É um problema que parece que nem mesmo o 5G ainda foi capaz de solucionar, pelo menos para o grande público, e falo aqui por experiência própria, pode botar na minha conta. O que falta, portanto, para a gente superar essa barreira? Quais são as questões que estão em jogo? Queria que você explicasse um pouco para a gente, por favor. A boa notícia é que a tecnologia já existe, né? A boa notícia é essa, né? Então, você citou um dos carros aqui, que é o Arena MRV, em Minas Gerais. Foi a primeira arena no país, a implementação de Wi-Fi 6. E, de fato, tem uma capacidade de absorção diferenciada desse volume de pessoas conectadas de forma simultânea. Então, lembra que cada equipamento, né, cada antena, ela tem um limite de comportar usuários trafegando ali dentro dela. Tem uma questão de espectro, né, de canal, de via, e tem uma questão de robustez dos equipamentos que estão ali por detrás e cobertura disso tudo. Então, o projeto da Arena MRV foi um projeto extremamente bem desenhado, customizado. A Cisco é líder global nesse tipo de solução, em Wi-Fi, sem dúvida nenhuma. Quando a gente entra mais profundamente na questão de grandes arenas, a Cisco é líder em relação a isso. Então, o time da Arena MRV esteve conosco, inclusive nos Estados Unidos, visitando várias arenas que a Cisco hoje implementa, não somente do ponto de vista de Wi-Fi, mas toda a parte de infraestrutura, de segurança, né, de conectividade em cima dessa infraestrutura, toda a parte também de visão, né, de soluções de visão dentro do estádio, ou seja, os painéis de gestão, de controle, de tudo mais. E, óbvio, tudo isso é oriundo de várias experiências, né? Não sei se você tem essa informação, mas nós somos aqui os patrocinadores dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como fomos no Japão, como estamos sendo agora na França também. Toda a tecnologia, toda a infraestrutura de tecnologia, de conectividade e segurança da informação são providos pela Cisco. Nós tivemos milhões de ataques simultâneos acontecendo aqui no Rio de Janeiro e nenhum downtime, nenhuma falha, nenhuma queda da infraestrutura de conectividade de Wi-Fi ou invasão aqui na experiência do Rio de Janeiro. Então, de fato,
quando a gente olha como é que a gente cresce muito disso, a gente tem evoluído demais em relação a tudo isso. Novas arenas têm conversado muito conosco e crescendo e olhando o cenário para justamente poder fazer o desenvolvimento e implementação dessas novas redes, dessas novas infraestruturas de Wi-Fi e segurança da informação, suportando essas novas demandas. Vale ressaltar um novo caso que recém aconteceu, né? O Web Summit do Rio de Janeiro, milhares de pessoas conectadas ali no espaço onde foi realizado o Web Summit, o maior evento de tecnologia do país, eu acho, se não me engano, hoje em dia, com zero de percepção de downtime e uma das melhores experiências de conectividade de Wi-Fi. Uma parceria desenvolvida junto da Cisco com a Embratel. Na verdade, quem realizou todo o projeto ali junto com o Web Summit foi a Embratel, usando tecnologia da Cisco para que isso fosse possível. Então, eu acho que é mais uma questão de evolução dos investimentos nessas grandes arenas, nesses grandes espaços de shows, de entretenimento, para que a gente possa melhorar cada vez mais a experiência do usuário. Como eu te disse, a tecnologia já existe e cada vez mais evoluindo. É isso aí. Vou trocar de assunto agora, falar sobre cibersegurança. Quero entender se o brasileiro, e aí quando eu falo brasileiro, é consumidor e empresas, já amadureceram os hábitos da nossa parte mesmo para evitar golpes online, para evitar a entrada de vírus em sistemas, em computadores, em telefones celulares, ou se esse amadurecimento próprio do brasileiro, das empresas, ainda deixa a desejar em níveis aceitáveis de cibersegurança no país? Eu posso te dizer que existe uma grande evolução e, de fato, aqui eu retorno à questão do momento pandêmico. O momento pandêmico trouxe uma aceleração muito grande nas empresas, né? Algumas poucas estavam realmente preparadas ali naquele momento para ter seus serviços funcionando de forma remota ou atendendo seus clientes, atendendo seus funcionários de uma forma segura, né? Até então, ainda existia muita história do estar atrás da sua parede de fogo, né, os firewalls, estar dentro do seu ambiente de escritório, estar com as suas aplicações dentro do seu ambiente de centros de dados, data centers. Então, quando da noite para o dia aquilo não foi mais possível acontecer, houve ali um estouro muito grande. Muitas empresas sofreram, isso é verdade, mas hoje, quando a gente olha esse momento, passado-se aí já 3 anos do momento da pandemia, 4 anos praticamente também do momento da pandemia, a gente vê uma grande evolução das empresas. Agora, o assunto de cibersegurança é sempre um assunto muito complexo. A gente falou há pouco sobre inteligência artificial. Do mesmo jeito que a inteligência artificial é utilizada para proteção, para melhoria, para otimização, ela também é utilizada para aqueles indivíduos, os hackers da vida, para aumentar o seu poder de invasão. Então, a cada dia nasce uma coisa nova, cada dia existe uma questão nova para a gente olhar e cuidar. Não obstante a isso, né, a Cisco também como líder global na área de cibersegurança, a gente tem muito apoiado os clientes a evoluir nessa jornada de entender até onde você estica, até onde você puxa, para você implementar adequadamente a questão das suas soluções de cibersegurança. Nós temos conversado com muitos clientes e pensando justamente nisso, a Cisco recentemente adquiriu uma empresa chamada Splunk, líder global na área de cibersegurança, líder global na área de gestão de dados, um investimento de 28 bilhões de dólares, se não me engano, a terceira ou quarta maior compra do mercado de software da história, justamente porque a gente observou que a Cisco hoje, tendo 80% do tráfego da internet do mundo passando por algum equipamento dela, sendo o responsável líder global na parte de conectividade, na área de cibersegurança, nada mais interessante do que ter hoje o líder global na parte de gestão de dados para absorver todas essas informações e tratá-las de uma forma inteligente para que as respostas a ataques de cibersegurança sejam muito mais rápidos e precisos. Então, de fato, a gente tem observado os clientes estar muito mais preocupados em atuar não somente do ponto de vista daquela convencional, daquela segurança convencional que a gente via outrora, mas advento da questão da cloud, né, as aplicações rodando em cloud, aplicações rodando em vários ambientes, fazer a gestão de tudo isso, aplicar a segurança sobre tudo isso, tem sido algo super requisitado e discutido com os nossos clientes. Ainda mais agora com a questão da inteligência artificial.
Primeiro, para proteger os seus ambientes dessas questões relacionadas a ataques utilizando força de inteligência artificial, e por outro lado também como é que ele aporta segurança na sua plataforma de inteligência artificial para que, primeiro, não extrapole questões éticas, morais, e também não tenha problemas de perder informações extremamente confidenciais, sigilosas e estratégicas da sua corporação através de inserção de scripts ou questões indevidas dentro das suas aplicações. Ricardo, para fechar o programa, a Cisco Global anunciou no início do ano uma demissão de aproximadamente 5% de seus funcionários, cerca de 4 mil colaboradores. Queria entender se a operação brasileira foi atingida também por esses cortes, se sim, por quê, e o que a empresa tem feito para mudar essa trajetória nos próximos anos. Eu diria que, primeiro respondendo a tua pergunta, o Brasil e a América Latina não foram afetados com esse corte, tá? Foram zero, não teve afeto, ninguém na América Latina e no Brasil foi afetado com esse processo. Eu diria que esse processo ele estava muito mais voltado, de fato, a você fazer as adequações necessárias da companhia, nas suas operações, nas suas infraestruturas de unidades de negócios de produtos, seja ele software, seja ele hardware, direcionando os investimentos para onde a Cisco, de fato, quer se posicionar, que é justamente ser o seu agente, que vai levar segurança com conectividade, fazendo a gestão e a observabilidade das aplicações dos nossos clientes. Então, eu diria que mais do que olhar uma questão de desligamento de 4 mil funcionários, até porque foram abertas outras vagas, né? E parte da política da companhia, em alguns países, nos Estados Unidos em especial, é justamente liberar para que aqueles funcionários que estão ali tendo a sua vaga ou sua posição encerrada, para que eles possam se aplicar na outra posição e continuar na companhia desenvolvendo outras soluções ou desenvolvendo outras atividades que, de fato, foquem no que a companhia hoje quer investir. Então, eu diria que foi muito mais um movimento de ajuste da operação, com foco no que a companhia olha para frente e quer investir, do que, de fato, uma questão relacionada a uma redução por falha ou algum problema na operação dessa companhia. Tá certo, Ricardo Mucci, CEO da Cisco Brasil, obrigado pelo papo, pela entrevista, espero que tenham gostado. Portas do VGSA e do Radar Econômico sempre abertas. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma grande honra, uma satisfação. Espero que o público também tenha gostado aqui desse bate-papo. Forte abraço a todos e contem sempre conosco aqui da Cisco. É isso. E ponto final nesta edição do Veja SA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que nos assistiu até aqui. Faço o convite, o Veja SA está no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, no YouTube, no Radar Econômico e, claro, no Veja Mais, a nova plataforma de streaming totalmente gratuita da revista Veja. Você pode acessá-la pela página inicial de Veja ou de Veja Negócios ou pelo endereço vejamais.abril.com.br. Entre e conheça a nossa plataforma, todos os programas estão disponíveis na íntegra, assim como as transmissões ao vivo. Sabe que tem transmissão ao vivo também de qual programa? O Veja Mercado também, está no ar todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, em todas essas redes sociais. Obrigado pela companhia, pela audiência. VGSA volta comigo na próxima semana com mais um presidente de uma grande empresa do Brasil. A gente se encontra. Até lá.